Olá, bom dia! Vamos agora aprender a fazer jardim vertical de A a Z. Eu vou ensinar tudo para vocês hoje mesmo reunir o material e fazer um jardim vertical em sua casa. Primeiro, aqui nós estamos com um vasinho de vertical que eu vou plantar para vocês verem como planta. Não é só pôr terra e colocar a planta, não. Eu vou mostrar como vocês vão fazer para depois ele ficar bonito. Primeira coisa que vocês têm que saber de jardim vertical é que ele é um jardim que exige mais no plantio, exige mais na manutenção, para que ele sempre esteja bonito. Vocês já viram passar perto de um jardim vertical nos dias que eles estão plantados e ele está bonito e depois vocês passam e ele está feio? É por isso, porque não seguiu as orientações agora do plantio e as que eu vou dar para manutenção. Então vamos lá. Já separei aqui um material, argila expandida ou brita, para a gente estar cobrindo o fundo do vaso. Para que isso? Para drenagem, a água tem que entrar e sair. Ela não pode ficar acumulada, porque vai apodrecer as raízes e a sua planta vai morrer. Depois, eu já cortei a manta de BD para a gente colocar para a terra não escorrer. Se você não tiver essa manta de BD, você pode colocar aquele TNT dobrado 2 vezes, que é a mesma coisa. Depois a gente vai colocar um substrato poroso. O que é isso? O substrato poroso, ele escorre entre os dedos. Se ele ficar aquela massinha parecendo de criança, ele não é bom. O que você tem que fazer? Misturar esterco de gado ou areia grossa, vermiculita, folha seca, musgo. Mistura até ele ficar poroso. Por que eu não posso plantar na terra? Porque geralmente as plantas, você está pegando elas no habitat delas natural e colocando ela em vaso. Elas têm que ficar com comodidade. A raiz tem que andar aqui no substrato, não é andar, ela tem que ficar livre para absorver o alimento do substrato, porque a planta está contida no vaso. Quando ela está em terra, lá na natureza, é outra coisa, o clima tá bom, a irrigação, tudo tá a tempo e a hora. Mas quando a gente coloca a planta contida dentro de um apartamento, dentro de casa, ela já estranha. Então você tem que dar toda a comodidade para ela ficar sempre bonita. Então é um substrato poroso, leve, que ela no instantinho vai enraizar e vai ficar toda bonita. Se não tivesse poroso, eu ia colocar areia grossa mesmo, de construção, para que ele fique poroso. Pode colocar também, para ele ficar poroso, musgo, ou verde, ou rosa, folha seca, casca de pinos, chips de coco, vermiculita que é comprado, aí ele fica poroso. Mistura isso na terra. Aí, aquela terra, com isso tudo que eu falei, fica poroso e você pode estar plantando. Colocou na mão essa terra misturada e ficou igual uma massinha de criança, não tá bom. Mistura mais coisa para você estar utilizando e ficar poroso como o meu aqui. Primeira coisa que vocês vão fazer, gente, reunir o material todo, porque aí rapidinho vocês plantam um vaso, vocês vão olhar qual parede que vocês vão escolher. Se a parede é só o pleno, eu vou colocar um vídeo aqui depois desse mostrando. O que vocês vão plantar? Suculentas, cactos, tapoeraba, trandescância, dedo de moça, plantas de sol pleno. Se é de muita claridade, pode ser era variegata como essa que eu vou plantar, pode ser todas as plantas de muita claridade. Russélia, liximaque, azulzinho, várias plantas de muita claridade. E se seu vertical vai ficar em pouca claridade, plantas de pouca claridade. Mas amiocucas, clorofito, apidistra elation, essas plantas que são de pouca claridade. Então, são 3 locais que pode estar seu jardim vertical. Sol pleno, muita claridade, que é sol só de manhã, ou pouca claridade, que bate só um pouquinho, só umas 2 horas por dia. Então, escolheu a parede, escolhe o tipo de planta a ser plantado e mão na massa. Vamos colocar aqui argila expandida. Não precisa ser muito para fazer o dreno. Eu já vi aqui
furado. Não pode, o vaso não pode ser sem furo. Depois a gente vai colocar a planta. Se você colocar uma planta assim, vai demorar mais a encher. Tá vendo? Mas pode também. Eu já vou colocar uma era que eu tenho aqui em casa, que ela já vai encher bastante o vaso e já vai dar aquela sensação de um jardim mais pronto. Então, eu acomodo ela aqui dentro, tá vendo? E tá vendo que ficou muito espaço? O que que eu tenho que fazer? Vim com o meu substrato poroso, que ela vai amar. Aí eu coloco o substrato poroso, tanto de um lado como do outro, e vou acomodando ela aqui, ó. No instantinho as raízes vão estar pegando o alimento desse substrato poroso, que o outro não tá tão bom como esse aqui. Então, realmente eu faço plantio. Se eu tivesse plantando com mudinha, ia gastar bem mais substrato. Aí, gente, vocês podem fazer assim mesmo com a planta, ó. Não pode quebrar, apenas dobrar. Coloco bastante substrato poroso. Isso. Olha aqui como vai ficar bonito. Aí vocês têm que fazer vários vasinhos desse para estar dependurando. O que que eu fiz? Fiz um furinho, fiz esse ganchinho, tá vendo? O ganchinho. Tem que fazer de um lado e outro pra gente estar dependurando na parede. Como? Vocês primeiro vão fazer um suporte para estar dependurando. Pode fazer também arame, põe na parede de um lado e outro para estar dependurando esse vasinho. Daí vocês penduram vários, isso aqui vai encher. Por isso que eu gosto de planta assim que cai, porque isso aqui vai encher todo, vai ficar uma parede verde. Realmente um jardim vertical. Aí vocês vão colocar outro vasinho aqui, outro aqui. Se vocês não quiserem fazer jardim vertical de vaso assim, aí tem muito suporte de jardim vertical que vocês compram pronto na internet. Aí vocês colocam, é mais na internet, não em loja física. Vocês colocam e aí planta essa planta. Gente, deixa eu explicar sobre o plantio. O que que eu coloquei? Eu coloquei nesse substrato ou terracota. Se vocês não acharem, pode colocar esse adubo. É o 4-14-8, que ajuda no enraizamento. Uma colherzinha de café só, é muito pouco, porque senão queima a planta. Então, primeira coisa, argila expandida, depois a manta de BD, que eu esqueci de colocar ali, eu vou ter que tirar para colocar, e depois o substrato. Primeiro, então, argila expandida, depois a manta de BD, depois o substrato. Acabou, é isso que eu queria explicar. Você pode colocar uma cobertura morta, que é casca de pneu, a gente compra assim em floricultura, ou serragem grossa. O que é essa serragem grossa para conservar a umidade? A serragem grossa é aquela que a gente pede em madeireira. O pessoal até dá, você leva o saco, a pessoa te dá. Se não tiver grossa, pode ser fina mesmo. Aí a gente coloca aqui por cima, não mistura. Só colocar aqui por cima a serragem grossa para conservar a umidade. Tá aí o jardim vertical. Eu espero que vocês montem o de vocês. Após esse vídeo aqui, eu vou colocar um outro junto, que é de plantas de sol pleno, que vocês podem fazer igual, que é com cacto, suculenta, aquelas plantas que eu falei. E como que vai ser a manutenção desse jardim vertical? Vocês irrigam um tanto que não escorre, porque senão vocês vão lavar esse substrato que você acabou de colocar cheio de alimento, vai lavar e no instantinho vocês têm que trocar. É isso a manutenção. Se vocês ficarem irrigando muito e lavando a terra, tem que trocar sempre o substrato. Aí, tipo, umas 3, 4 vezes por ano, vai dar muito trabalho. Então, irrigar um tanto que não escorre. E borrifar água, gente, não só na terra, nas folhas também para tirar poeira. Porque os estômatos estão aqui nas folhinhas, aqui embaixo. Então, eles vão ficar bem limpinhos e fica fácil de eles abrirem para estar recebendo o ar, a umidade que está vindo dessa água.
Apareceu alguma praga ou doença, combater no início, não deixar por muito tempo. Agora uma dica, gente, espetacular para jardim vertical, coloque adubo foliar, é muito mais fácil do que outro tipo de adubação. O adubo foliar é aquele que vocês diluem em água e só borrifar. Quando vocês forem borrifar o foliar, vamos supor que aqui tem foliar, vocês vão bater por cima e por baixo onde está a boquinha, que são os estômagos, falando a grosso modo. Então faz assim também, vira o bico para cima. Olha que dica importante para jardim vertical. O foliar, quando que eu posso colocar? Foliar você pode estar colocando 2 vezes por mês. Eu particularmente só gosto de fazer adubação das minhas plantas dia 1º. Todo dia 1º eu faço adubação aqui nas minhas plantas aqui em casa. Eu tenho muitas plantas aqui no apartamento. Eu reservo adubação todo dia 1º. Para tirar folha seca, né, alguma poda, para fazer escarificação e tá colocando mais substrato, eu faço qualquer dia do mês. Mas a adubação e esses cuidados maiores, eu faço todo dia 1º de cada mês. Fica aí a dica. Todo dia 1º vocês vão e fazem, né, as coisas que dão mais trabalho e durante o mês vai estar aí só conservando. Lembrem-se que para vocês fazerem alguma coisa é como uma receita de bolo. Eu vou fazer um jardim vertical, o que eu preciso? Separo o material. Depois desse vídeo eu vou fazer um vídeo de coquedama. O que eu vou fazer? O que gasta na coquedama? É igual lá na Ana Maria Braga. Tem que separar tudo que eu vou precisar, os materiais. Aí eu separo tudo que eu preciso de coquedama para estar montando uma coquedama. Igual amanhã é segunda-feira. Eu vou adquirir o que eu não tenho nas lojas. Adquiro, trago tudo para casa e fica fácil de montar. O difícil é quando vocês não reúnem o material antes. Reuniu o material, no instantinho você monta alguma coisa para sua casa ficar bem linda. Jardim vertical é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários abaixo. Um beijo no coração, espero ter te ajudado. Grande abraço e até mais.